TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Olá, estamos iniciando o nosso programa Janela do Céu da TV Web Menorá, trazendo entrevistas, trazendo testemunhos de vida para que todos nós possamos ser edificados pelo Senhor e a vida do Senhor cresça em cada um de nós. E nós então convidamos o nosso irmão, o pastor Marcos, para contar um pouco da sua vida, para contar como que ele veio para a casa do Senhor e o que Deus realizou na sua vida. Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmã. Eu queria compartilhar assim a respeito do meu testemunho, que não é muito diferente da maioria das pessoas, né, que chegam até ao Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, assim, nós não chegamos a Jesus assim com a motivação de amá-lo, né, mas sempre assim com a motivação de retirar ou receber algo da parte de Deus, né. Eu me recordo assim que alguns anos atrás, eu estou chegando mais ou menos para 12 anos com o Senhor, né, e quando eu vim para a casa do Senhor, assim, eu vim com muita rejeição, né, eu tinha muito problema de rejeição, porque vim também de uma família totalmente desestruturada, né? Sem pai, mãe com muitos problemas, né? De alcoolismo e até mesmo de prostituição, né? E hoje, depois de alguns anos na casa do Senhor, através do Ministério da Palavra, a gente aprende que isso tudo são espíritos malignos que agem na pessoa, porque a pessoa não tem conhecimento de Cristo, não sabe se defender, né? E esses demônios, essa maldição hereditária, né, esteve na minha companhia durante todos os anos da minha vida, né? Então hoje já estou com 40 anos de idade e quando eu aceitei Jesus Cristo eu estava assim entre 26 para 27 anos, né? E quando eu aceitei Jesus Cristo foi muito interessante porque eu estava assim vindo de uma quebra de um relacionamento conjugal, né, com uma outra pessoa e na época eu morava numa outra cidade no litoral, né? E quando me deparei na minha cidade natal, em Cachoeira do Sul, totalmente amargurado, magoado, chateado, entristecido, sofrido, né? Por ter quebrado esse vínculo com esta pessoa, né? Por traição, por adultério da parte dela. E quando eu me deparei na cidade de Cachoeira do Sul, eu encontrei assim uma pessoa que Deus usou como instrumento, né? Para trazer essa maravilhosa luz, a luz do Evangelho que é Cristo. E eu me recordo assim que eu estava assim num trevo, né, de uma sinaleira assim de moto, e de repente essa pessoa estava panfleteando ali o trabalho dela, né, do secular, e ela olhou para mim, ela me reconheceu, né, que ela era professora de datilografia minha no passado e de computação. E aí ela perguntou como é que estava a minha vida, assim, Marcos, como é que está a tua vida? E eu olhei para ela assim. A primeira vontade é dizer para ela que minha vida estava muito bem, né? Mas eu me deparei com algo que não era verdade, né? Porque as pessoas elas sempre dizem que está tudo bem, e ficam assim anos, né? Levando uma vida de ilusão, de engano, de mentira, né? Por causa do orgulho muito forte, né? E eu era extremamente orgulhoso, humildade e mansidão não fazia parte da minha vida, né? E quando eu deparei com essa pergunta assim, que eu ia dizer para ela que estava tudo bem, algo dentro do meu coração dizia assim, não está nada bem, tu está muito mal, né? Foi quando eu disse para ela assim, eu não estou muito bem, eu estou com alguns problemas. E aí citei, assim, dei um testemunho breve, o que tinha acontecido na minha vida na época. E ela me convidou para um grupo familiar, né? Então, o que tu vai fazer hoje? Era numa terça-feira. Aí eu disse para ela assim, não, hoje à noite não tem nada para fazer. Então aparece lá na escola, lá, que nós temos um grupo de oração, né? Que hoje a gente sabe que é o grupo familiar, que ali é o momento em que nós temos uma comunhão mais íntima com a palavra, né? Onde o Senhor tira muitas dúvidas da gente. E na época, então, eu participei desse grupo. Era um grupo, assim, muito gostoso, porque eram bastante jovens, né? Tinha mais ou menos a faixa da minha idade. E ali, entre muitas perguntas e questionamentos, assim, eu percebi, assim, que existia uma saída para a minha vida, né? E que nem tudo estava perdido, na verdade, né? Mas para eu chegar a esse estágio, aconteceu muitas coisas, inclusive até tentativa de homicídio, né? Eu tentei tirar a minha vida por 2 vezes, né? Por desilusões profissionais e desilusões com amigos e desilusões até com parentes, né? Com pessoas assim ligadas diretamente comigo. E me levou a tentativa por 2 vezes de achar uma solução
inclusive que a maioria das pessoas procuram, né? Elas não conseguem encontrar paz nas coisas, então, através de uma influência maligna, elas pensam assim, só existe essa solução. Vou sair da terra, vou tirar minha vida, né? Porque eu não tenho mais jeito, não tenho mais saída, não tenho mais solução. Até agora só sofri, só tive problemas, estou atormentado. Então essa, infelizmente, tem sido a saída de muitas pessoas, que na verdade não é uma saída, né? É uma busca para solucionar um problema que na verdade atrai um outro problema, né? Porque se nós sairmos desta era sem ter um conhecimento das Escrituras, sem ter uma comunhão com Cristo, hoje a palavra já nos revela, a gente tem esse entendimento que o nosso fim não será muito bom, né? Mas graças a Deus foi aquele momento que Deus usou esse vaso abençoado, que trouxe essa luz de Cristo para a minha vida. E a partir daquele momento, então, eu comecei a ler a Bíblia e comecei a participar dos programas da igreja. Eu comecei a ter comunhão, inclusive em terapia com o irmão Sérgio, que é o apóstolo, né, que nós temos hoje, que trouxe essa visão maravilhosa de restauração para nossas almas. E eu me recordo assim que cada vez que eu me aproximava mais de Cristo, eu comecei assim a sentir paz no meu coração, né? E eu comecei a perceber que eu ia fazer uma grande besteira na minha vida, né? E comecei a perdoar e comecei a amar as pessoas, né? Foi quando eu comecei a desfrutar da paz que hoje, graças a Deus, não está plena ainda, né, na minha vida, mas eu creio que Deus está restaurando todos os dias um pouco mais, né? E eu me lembro assim que muitas pessoas eu magoei no passado porque não tinha assim conhecimento do que eu estava fazendo, embora os meus olhos eram coisas boas, entre aspas, né? Porque no mundo tudo que tu faz parece ser bom, né? Mas na verdade quando a gente começa a entrar na palavra, a gente percebe que tem até um versículo em Romanos 7, né, que em nós não habita nada de bom. E a gente percebe que tudo que a gente faz, que a gente fala, a maneira que a gente age, né? A gente pode pensar que é bom, as pessoas podem até achar que também é bom. Mas a gente percebe que todo o resultado foi negativo, né? E eu sempre achei que eu era uma pessoa maravilhosa, né? Eu sempre pensei que eu era uma pessoa boa. Eu sempre pensei que nada estava errado, que estava tudo certo. E que pai estava errado, que mãe estava errada, que irmãos estavam errados, que pessoas estavam erradas. Mas graças a Deus, assim, quando eu conheci o Senhor Jesus Cristo, eu pude perceber assim que se existia alguém que estava errado e poluído, já começava por mim mesmo, né? E foi ali, assim, foi o ápice assim do meu entendimento, porque eu comecei a entender que eu precisava sair daquela vida natural, né? Daquela vida caída, daquela vida de prostituição, de sensualidade, daquela vida de engano, de mentira. Embora não tinha vício, embora não tinha muitos pecados de mãos, né? Mas o maior pecado mesmo era dentro do meu coração, né? Isso fazia que eu tinha uma vida extremamente triste e miserável, né? E foi quando eu comecei a me entregar para Jesus, a minha vida, tudo, né? E depois eu conheci um pouco mais profundo a palavra de Deus, né? Tive a oportunidade de conhecer a minha esposa, né? No meio do evangelho, no meio do cristianismo. Na época ela era minha professora de teclado, né? E ali Deus começou a trabalhar no meu coração e no coração dela. E hoje nós estamos casados já há 11, 12 anos já. Foi logo no início da igreja. E sou uma pessoa extremamente diferente do que eu era antes, né? Amém. Glória a Deus, que Deus faz essa obra de transformação nas nossas vidas, né? Ali você falou sobre a questão do perdão, né? Como a maioria de nós assim enfrenta esse problema, né, no início da vida da igreja, de logo acertar, né, todas essas coisas que a gente deixou, que a gente magoou, que a gente foi magoado. Como foi isso, né? Você fez uma lista, foi lá falar com as pessoas. O que mudou na tua vida depois dos acertos, de pedir perdão? Foi algo assim tão maravilhoso, porque assim o próprio Deus começou a me revelar, né, o número de pessoas, né, que eu havia magoado no passado. E foi bastante grande esse número, né, porque todas as pessoas que eu tive contato antes de ter aceitado Jesus Cristo, de uma forma ou outra eu sempre feri, né? E antes de aceitar Jesus Cristo, a gente sempre entende o seguinte, que todas as pessoas estão nos ferindo. E que todas as pessoas estão erradas, né? E que a minha reação negativa para com elas, eu tenho razão porque elas fizeram algo de errado para mim. Mas depois que eu aceitei Jesus Cristo, Deus começou a mostrar assim, e colocou as pessoas inclusive na minha frente, né? E eu tive algumas experiências de pessoas assim que eu não pude ter contato, mas Deus me cobrava assim, tu tem o número de telefone dela? Tem, então pega e liga para ela, confessa assim o teu sentimento com ela,
e pede perdão, aceita, recebe o perdão dessa pessoa, né? E até tem um episódio assim, muito interessante que aconteceu, que é uma experiência assim, pequena, mas de grande valor, porque realmente quando tu libera o perdão e quando tu aceita o perdão da pessoa, realmente sai um peso da tua vida, né? Eu me recordo assim que eu trabalhava numa loja de materiais de construções e eu estava planejando a minha casa própria na época, né? Então eu comprei todas as aberturas da casa, eram muitas aberturas, né? E o valor era bastante alto. E eu me recordo assim que com essa desilusão que aconteceu, eu acabei não construindo a minha casa na época, né? E aí eu tinha esse material disponível e eu vendi para uma pessoa esse material. E essa pessoa era cliente minha da madeireira e também era uma pessoa assim, acabou sendo minha amiga também, né? Entre aspas, né? Porque na verdade nós não temos amigos, né? O nosso verdadeiro amigo é Cristo Jesus. E eu me recordo assim que essa pessoa estava com dificuldade financeira e eu propus para ela pagar assim, conforme ela podia, né? E essa pessoa pagou a primeira parcela e depois nunca pagou mais nada, né? E eu fiquei assim muito irado, porque eu precisava daquele recurso, né? E eu fiquei muito chateado e praticamente condenei aquela pessoa no meu coração. Mas só que eu vinha a me tornar filho de Deus, cristão, e depois essa pessoa também veio a se tornar cristã também, né? E aí eu me deparei numa situação que agora eu tinha que perdoar. E não só perdoar aquilo que aconteceu, mas perdoar a dívida, né? E isso é muito difícil, né? Quando uma pessoa te fere assim, principalmente na área do bolso. E eu me recordo assim que na época eu também tinha dívidas para pagar. E tu acaba já planejando, tá? Eu recebo aqui e alcanço aqui e pago a minha dívida. E eu me recordo que aí eu entrei no supermercado, fiz a minha compra da semana e essa pessoa, agora cristã, minha irmã em Cristo, mas eu me lembro assim que eu chegava no ambiente da igreja e a pessoa se afastava. E eu de uma certa forma também me afastava. Mas um dia Deus é tremendo. Aí nós chegamos no supermercado, fiz a minha compra da semana e essa pessoa também estava no supermercado. E eu vi que essa pessoa começou a se afastar, né? E de repente Deus preparou um ambiente que ela estava no caixa ali para acertar a conta dela. E eu peguei e encostei meu carrinho atrás. Então aquela pessoa não tinha como sair. Ela tinha que pagar a conta dela no caixa e ir embora, mas ela teria que me ver ali e talvez até falar comigo. E aí o Senhor me mostrou e falou assim, acerta com essa pessoa. Eu disse, mas essa pessoa me deve muito valor. Sim, mas acerta, perdoa ela, né? E o Senhor me trouxe assim um versículo que hoje a gente conhece muito, né? Que é Mateus capítulo 6, né? Versículo 14 e 15, né? Que se eu não perdoar aqueles que me ofenderam, Deus não pode me perdoar também, né? E foi muito forte aquele versículo e eu disse para aquela pessoa assim, sabe aquela dívida que tu tem comigo? E ela assim, pois é, já vou ter que pagar agora semana que vem, vamos conversar, eu te dou um cheque e tudo. Eu olhei para ela assim, bem nos olhos dela e disse assim, tu não tem mais dívida comigo. O Senhor Jesus me perdoa minhas dívidas e eu tenho que te perdoar as tuas também. E abracei ele ali, a pessoa da caixa assim não entendeu muito bem, sabe? E eu recebi que foi muito de Deus aquela situação. Não sei se essa pessoa está na igreja ainda, mas a partir daquele momento o Senhor realmente sanou as dívidas que eu tinha natural, né? Bem? Glória a Deus, o Senhor faz essa obra, né? De liberarmos perdão e só Jesus é, né? Ainda para perdoar a dívida. Mas realmente é só o Senhor para fazer essas coisas na nossa vida. E nós voltamos daqui a pouquinho. Janela do Céu.